O som da fechadura, girando, ecoou pela casa como um tiro de advertência. Eu estava na cozinha, tentando me concentrar na delicada tarefa de desenformar um bolo de laranja, aquele que o Wellington sempre dizia adorar. Minhas mãos tremiam levemente, um tremor fino e constante que havia se tornado meu companheiro nos últimos meses. A casa, outrora um refúgio, havia se transformado em uma espécie de campo de batalha silencioso, onde as trincheiras eram sofás e os armários guardavam não só louças, mas também segredos amargos. Wellington entrou e seu passo era diferente. Mais pesado, mais assertivo. Ele não veio até a cozinha para seu habitual beijo distraído no topo da minha cabeça. Em vez disso, parou na sala de estar, e eu pude ouvi-lo respirar fundo, como se preparasse para um discurso ensaiado. Ariana! Chamou, sua voz carregada de uma frieza que me fez encolher por dentro. Deixei o bolo sobre a bancada e saí para encontrá-lo. Ele estava de pé, de costas para mim, olhando para na fotografia de nosso casamento, que ainda pendia, ingênua, na parede. Quando se virou, seus olhos evitaram os meus. Olharam para o meu queixo, para o meu ombro, para qualquer lugar que não fosse o abismo que se abria no meu rosto. Precisamos conversar, ele disse, as palavras saindo curtas e impessoais. O que houve, Wellington? Está tudo bem? Minha voz soou pequena, frágil, e eu me odiei por isso. Ele fez que não com a cabeça, um movimento brusco. Não, não está. As coisas não podem continuar assim. Esta situação, você, esta casa. Ele gaguejou, procurando as palavras certas. As palavras que doeriam menos, talvez. Ou as que justificariam mais. Que situação, Wellington? Fale claro. Tentei inflar minha voz com uma coragem que não sentia. Ele então fez algo que me cortou a respiração. Caminhou até o nosso quarto, o quarto que dividíamos há 7 anos, e, momentos depois, reapareceu carregando uma das minhas malas, aquela que eu usava para nossas viagens. Ele não a tinha tirado do armário. Ela já estava pronta, semi-aberta, com algumas das minhas roupas já dentro. Ele a arrastou até a porta da frente e, com um movimento que era ao mesmo tempo cansado e violento, começou a empilhar mais roupas ao lado dela. Roupas que ele tirou de gavetas e cabides, sem qualquer cuidado. Meus vestidos, minhas blusas, minha lingerie, tudo foi amontoado em um monte de tecido colorido e desprezo na soleira da porta. O que você está fazendo? Sussurrei, a voz sumindo, engasgada pelas lágrimas que teimavam em não cair. Eu não choraria. Não na frente dele. Ele finalmente me encarou, e seu rosto não tinha remorso. Tinha um incômodo, uma irritação, como se eu fosse um obstáculo a ser removido de seu caminho. Acabou pra você, Ariana. Eu não aguento mais. A Rebeca vai morar aqui com a gente, mesmo. Ela chega hoje. Ele cuspiu as palavras, e cada uma delas foi um pequeno estilete no meu peito. A gente, ele dissera. A gente já não me incluía mais. Rebeca? O nome daquela mulher, daquela garota do escritório dele, saiu como um arranhão da minha garganta. A sua estagiária? Minha namorada, ele corrigiu, e havia um toque de orgulho doentio em sua voz. Ela é tudo o que você nunca foi. É vibrante, é inteligente, não fica o dia inteiro nesta casa, definhando, se fazendo de vítima. Ela tem vida, Ariana. Você é só um peso. As palavras depreciativas caíram sobre mim como uma chuva ácida. Peso. Definhando. Fazendo-se de vítima. Ele reduziu 7 anos de casamento, de cuidados, de tentativas falhas de engravidar, de noites em claro segurando sua mão, quando ele estava estressado com o trabalho, a um fardo. Eu era o empecilho à felicidade vibrante e inteligente dele. Minha sogra, a dona Marieta, que eu pensava estar do meu lado, surgiu do corredor. Seu rosto estava uma máscara de aprovação silenciosa. Ela sempre me considerara inadequada para seu precioso filho. Muito quieta, muito caseira, não ambiciosa o suficiente. É melhor assim, minha filha, ela disse. E o minha filha soou como a maior das afrontas. Wellington precisa de uma mulher de verdade ao lado dele. Alguém que saiba brilhar nos eventos da firma,
Que não se esconda atrás de quatro paredes. A Rebeca é perfeita para ele. Você... Bem, você deu o que pôde. Eu olhei para a pilha de minhas roupas, para meu lar sendo violado, para os dois rostos, que outrora juraram me amar e proteger, agora endurecidos pela crueldade. Uma frieza começou a se espalhar por dentro de mim, uma calma estranha e perigosa. A dor era aguda, cortante, mas por baixo dela, algo mais profundo começava a se mover. Algo escuro e paciente. Wellington pegou o casaco. Tenho que ir para o trabalho. Quando eu voltar, espero que você e suas tralhas já tenham sumido daqui. Ele não me deu um último olhar. Virou as costas e saiu, fechando a porta com um clique suave, que foi mais devastador do que um golpe. Dona Marieta suspirou, fingindo uma pena que não sentia. Vou ajudar a Rebeca a se instalar no seu quarto. Quero dizer, no quarto dela e do Wellington agora. Tome seu tempo, mas não demore muito. Ela se retirou, deixando-me sozinha na sala, rodeada pelos cacos da minha vida. Eu olhei para a pilha de roupas. Olhei para a casa que eu havia mobiliado com tanto amor. Olhei para a fotografia do casamento. E então, uma decisão se formou dentro de mim, fria e clara como diamante. Eu não iria a lugar nenhum. Eles haviam cometido o erro supremo de subestimar a mulher quieta. Eles pensaram que eu era fraca. Eles não sabiam que haviam acordado algo adormecido em minha alma. Eu esperei. Ouvi o barulho do carro do Wellington sumindo na distância. A casa ficou em silêncio, apenas com os sons sutis de Dona Marieta arrumando coisas no quarto principal. Então, peguei minha bolsa, a única coisa que ainda estava verdadeiramente comigo, e entrei no banheiro, trancando a porta atrás de mim. Meu reflexo no espelho me encarou. Olhos vermelhos, rosto pálido, mas com uma centelha nova de determinação no fundo do olhar. Abri minha bolsa e tirei o pequeno objeto que havia comprado na farmácia mais cedo, naquela manhã, impulsionada por um pressentimento, por um desespero silencioso. Era um teste de gravidez. Fiz o que precisava ser feito com mãos firmes, minhas mãos já não tremiam. Coloquei o teste sobre a pia e esperei, meu coração batendo num ritmo selvagem e esperançoso. Não mais por um futuro com Wellington, mas por um futuro que fosse somente meu. Por uma arma. Minutos depois, a porta da frente se abriu. Ouvi a voz doce e falsa de Rebeca cumprimentando Dona Marieta. Onde está ela? A Ariana? Perguntou, com um misto de curiosidade e desdém. Está se arrumando para ir embora, querida. Não ligue para ela. Venha, vou te mostrar o closet que vamos esvaziar para você. Ouvi seus passos se aproximando. Rebeca, insolente, decidiu dar uma olhada no banheiro, talvez para se certificar de que eu não estava sabotando o encanamento em um acesso de loucura. A maçaneta girou. Trancada? Ela disse, sua voz um misto de irritação e diversão. Ariana, saia daí. Preciso usar o banheiro. Eu não respondi. Fiquei parada, olhando para o teste na pia. Para as duas linhas nítidas e inconfundíveis que apareciam na janelinha. Rebeca deve ter usado uma moeda ou um grampo, uma habilidade que talvez tenha aprendido em suas muitas aventuras, porque a fechadura cedeu com um clique. A porta se abriu. Ela estava lá, linda, jovem, vestindo um tailleur caro, que Wellington certamente havia comprado para ela. Seus olhos percorreram meu corpo com desprezo. Depois se fixaram na pia, no pequeno bastão branco com seu veredicto final. O sorriso de superioridade congelou em seus lábios. Seus olhos se arregalaram. A cor drenou de seu rosto. Ela abriu a boca, mas por um momento nenhum som saiu. Então, um grito agudo, estridente, de puro horror e incredulidade, rasgou o silêncio da casa. O grito de Rebeca ecoou pelo banheiro, um som tão cortante que parecia lascar o azulejo branco das paredes. Ela recuou um passo, tropeçando na soleira da porta, sua mão voando à boca como se tentasse empurrar o horror de volta para dentro. Seus olhos, antes cheios de uma segurança insolente, agora estavam arregalados, fixos no pequeno bastão branco, que eu ainda segurava com uma calma sobrenatural sobre a pia. O que é isso? Ela sussurrou, sua voz um fio de descrença.
O que você fez, Ariana? Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, levantei o teste de gravidez, mostrando-lhe as duas linhas nítidas e inconfundíveis. Meus dedos não tremiam. A frieza que havia se instalado em meu peito agora era uma armadura, protegendo-me do caos que se desenhava à minha frente. Isso, disse eu, minha voz surpreendentemente estável, é o seu fim. Antes que ela pudesse reagir, os passos apressados de Dona Marieta preencheram o corredor. Rebeca, querida. O que foi? Que gritaria é essa? Ela apareceu atrás de Rebeca, seu rosto marcado por uma irritação inicial que rapidamente se transformou em confusão ao ver a cena. Rebeca pálida e trêmula, e eu, de pé, segurando o teste como uma sentença. O que está acontecendo aqui? Dona Marieta exigiu, seus olhos estreitando-se para mim. Ariana, saia deste banheiro imediatamente. Já devia ter ido embora. Foi Rebeca quem respondeu, sua voz um misto de pânico e raiva. Ela está grávida, Marieta. Grávida. Ela apontou um dedo acusador em minha direção, como se eu tivesse cometido um crime hediondo. O rosto de Dona Marieta congelou. Por um breve momento, vi o choque genuíno em seus olhos, seguido por uma onda de desprezo tão intenso que quase pude senti-la fisicamente. Ela recuou, como se eu estivesse contagiosa. Grávida? Ela repetiu, a palavra saindo como um veneno. É impossível. Você deve ter trapaceado. Comprou isso para nos prender, não é? Sua manipuladora. Sempre soube que você era capaz de qualquer coisa para segurar o Wellington. As palavras dela me atingiram, mas não me feriram. Eu as deixei resvalar na minha armadura de gelo. Não há trapaça, Dona Marieta. Estou grávida do seu filho, do Wellington, o mesmo homem que, até algumas horas atrás, era meu marido. Rebeca encontrou sua voz novamente, e agora estava carregada de um ódio visceral. Você fez isso de propósito? Esperou até o último momento para nos sabotar. Sua miserável, sua fracassada. Pensou que uma gravidez iria mudar alguma coisa? Wellington não vai querer você nem seu bastardinho. A palavra bastardinho ecoou no banheiro, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha, mas não por mim. Pelo pequeno ser que crescia dentro de mim. Eles já estavam atacando minha criança, mesmo antes de ela existir plenamente. Isso solidificou minha resolução. Eles não tocariam no meu filho. Eles não teriam a chance. Wellington terá que lidar com isso quando voltar do trabalho, eu disse, mantendo minha voz baixa e controlada. Mas até lá, eu não vou a lugar nenhum. Esta é a minha casa. E, aparentemente, agora também é o lar do meu filho. Dona Marieta avançou, seu rosto contraído de raiva. Saia da minha frente, menina. Você não manda mais aqui. Wellington expulsou você. Suas roupas estão na porta. Você não tem direito a nada. E essa criança? Bem, vamos ver o que Wellington tem a dizer sobre isso. Ele não vai querer uma gravidez indesejada arruinando sua vida com a Rebeca. Ela tentou me empurrar para fora do banheiro, mas eu me mantive firme, meu corpo agora uma fortaleza. Pela primeira vez em anos, eu não cedi. Não me toque, Dona Marieta, eu disse, e havia um novo tom na minha voz, uma autoridade que a fez hesitar. Se você me tocar, chamarei a polícia por agressão. E acredite, uma mulher grávida sendo agredida pela sogra na própria casa não será uma boa imagem para o Wellington ou para a sua preciosa reputação. Ela parou, seus olhos faiscando de ódio impotente. Rebeca estava agora chorando de raiva, suas lágrimas manchando a maquiagem impecável. Isto é um pesadelo, Rebeca soluçou. Wellington me prometeu. Ele disse que hoje seria o primeiro dia da nossa vida juntos. E agora essa mulher está grávida. Dona Marieta a puxou para fora do banheiro. Vamos, querida, deixe-a. Ela não vai durar muito. Wellington lidará com isso quando chegar. Ele vai botá-la para fora, grávida ou não. Elas se retiraram, deixando-me sozinha no banheiro mais uma vez. Tranquei a porta novamente e encostei-me nela, minhas pernas finalmente cedendo ao tremor que havia suprimido. Deslizei até o chão, o frio do azulejo penetrando minha roupa. Minhas mãos instintivamente foram até meu ventre ainda plano. Uma vida. Dentro de mim. Em meio a todo aquele horror, havia uma semente de esperança, de futuro.
mas também era uma arma. Eles pensavam que me venceriam com humilhações e palavras cruéis. Eles pensavam que eu era fraca, a esposa submissa que se deixaria levar sem lutar. Mas eles estavam redondamente enganados. Wellington tentaria me convencer a abortar, ou me ofereceria dinheiro para desaparecer. Rebecca tentaria me intimidar. Dona Marieta espalharia mentiras sobre mim para a família e os amigos. Mas eu não me moveria. Eu não me calaria. Levantei-me lentamente, lavando meu rosto com água fria. Não espelho. Meus olhos já não estavam vermelhos de chorar. Estavam secos, determinados, com um brilho de aço polido. Eles haviam me empurrado para o abismo, mas eu aprenderia a voar nas trevas. Saí do banheiro e caminhei até a pilha de minhas roupas na porta. Em vez de pegá-las, eu as empurrei de volta para dentro do corredor, uma a uma, com movimentos deliberados. Cada peça de roupa que eu recolocava dentro de casa era um ato de resistência silenciosa. Eles queriam me expulsar? Teriam que me arrastar para fora. Enquanto dobrava uma blusa, ouvi Rebecca ao telefone no quarto. Sua voz um sussurro histérico. Wellington, você precisa vir agora. Ela está grávida. A Ariana está grávida. O que vamos fazer? Não pude ouvir a resposta dele, mas imaginei o pânico no outro lado da linha. O plano perfeito deles havia ruído em segundos, e eu estava apenas começando. A noite cairia em breve, e com ela, a volta de Wellington. A batalha verdadeira estava por vir. Mas pela primeira vez, eu sentia que segurava as cartas. E eu não tinha intenção de perdê-las. A espera foi o mais silencioso dos tormentos. Sentei-me no sofá da sala, aquele mesmo onde Wellington e eu havíamos escolhido assistir a filmes aos domingos, onde suas mãos outrora haviam acariciado meus cabelos em momentos de cansaço. Agora, cada segundo que passava era um prego no caixão da nossa história. Minhas mãos repousavam sobre meu ventre, ainda plano, onde uma vida minúscula e tenaz começava a crescer. Era meu farol em meio à escuridão que se avizinhava. Eles pensavam que me conheciam, a mulher quieta, a esposa dedicada que sempre cedeu. Mas subestimar uma mulher grávida, uma mulher traída, era um erro catastrófico. Eu não era mais a Ariana que eles achavam que podiam controlar. Eu era uma força da natureza, alimentada por uma traição profunda e um amor feroz pelo filho que carregava. O som do carro de Wellington chegou até mim como um trovão distante. Os pneus cruspindo na calçada, a porta do carro batendo. Meu coração acelerou, não de medo, mas de antecipação. A batalha estava prestes a começar. A porta da frente se abriu e ele entrou. Seu rosto estava uma máscara de irritação e cansaço. Mal havia fechado a porta quando Rebecca e Dona Marieta surgiram do corredor como abutres famintos. Wellington, finalmente! Rebecca exclamou, lançando-se em seus braços, mas seu abraço era mais uma acusação do que um cumprimento. Ela ainda está aqui. E aquele teste. É verdade. Dona Marieta cruzou os braços, seu rosto um monumento à reprovação. Sua esposa, ou ex-esposa, achou que uma gravidez de conveniência iria mudar as coisas. É patético, Wellington. Absolutamente patético. Wellington soltou-se de Rebecca, seus olhos encontrando os meus pela primeira vez desde que havia saído. Havia uma fúria contida neles, mas também um vislumbre de algo mais. Pânico? Incerteza? Ele se aproximou, e seu hálito carregava o leve odor do café do escritório. Um cheiro que outrora me era reconfortante e agora me enojava. É verdade, Ariana. Sua voz era áspera, cortante. Você está grávida? Sim, Wellington, respondi, minha voz calma como a superfície de um lago gelado. Estou grávida, do seu filho. Ele riu, um som seco e sem humor. Isto é uma piada de mau gosto? Você esperou até o último momento para puxar essa carta? Pensou que isso me faria mudar de ideia? Você é ainda mais desesperada do que eu imaginava. As palavras doeram, mas eu as absorvi. Não é uma carta, Wellington, é um fato. E não muda que esta ainda é a minha casa. Nosso lar conjugal, você não pode simplesmente me expulsar. Rebecca avançou, seus olhos cintilando de ódio. Sua mentirosa.
Você fez isso de propósito. Aposto que furou a camisinha ou algo do tipo. Você é uma mulher tão pequena, tão miserável, que precisa se prender a um homem com uma criança não desejada. Dona Marieta assentiu, sua expressão venenosa. Sempre soube que você era uma sanguessuga. Agarrou-se ao meu filho todos esses anos, e agora, quando ele finalmente encontra a felicidade com alguém à sua altura, você tenta isso. É nojento. Wellington pareceu se encolher sob o peso das palavras delas, mas sua raiva prevaleceu. Ariana, ouça-me bem. Eu não quero esta criança. Eu não quero você. Rebeca é a mulher da minha vida, e ela vai morar aqui. Você vai arrumar suas coisas e sair. Vou te dar dinheiro, o que você quiser, para sumir e resolver. Isso. Ele gesticulou vagamente em direção ao meu ventre, como se referisse a um tumor. Resolver? Eu repeti, e pela primeira vez, deixei um fio de gelo escorrer pela minha voz. Você está sugerindo que eu aborte nosso filho? Não é nosso filho! Ele gritou, perdendo a compostura. É um erro, um obstáculo que você criou. Eu não vou deixar você arruinar a minha vida com a Rebeca. Nesse momento, a campainha tocou. Todos nós nos viramos para a porta, surpresos. Dona Marieta foi atender, e logo ouvi uma voz aguda e familiar. Era Raquel, a irmã de Rebeca. Ela entrou na sala, vestindo um tailleur justo e caro, com um sorriso afiado que não alcançava os olhos. O que está acontecendo aqui? Pensei que hoje seria dia de festa, ela disse, abraçando Rebeca. Mas seu olhar percorreu a sala e pousou em mim, cheio de desdém. Ah, a esposa! Ainda não foi embora? Rebeca começou a explicar, sua voz trêmula de raiva. Ela está grávida, Raquel. Está tentando prender o Wellington. Raquel riu, um som alto e desagradável. Sério? Que cena previsível. A mulher abandonada que usa uma gravidez como âncora. Você não cansa de ser clichê, querida? Deve ser difícil ser tão ordinária. Eu me levantei lentamente, enfrentando os quatro. Senti uma força nova percorrer minhas veias. Eles estavam todos ali, unidos em sua crueldade. Mas eu estava sozinha, e pela primeira vez, isso não me assustava. Era meu filho, e eu contra o mundo deles. Ouçam todos, eu disse, minha voz clara e firme, cortando o ar carregado. Vou repetir isso uma única vez. Estou grávida do Wellington. Esta é a minha casa. Eu não vou sair. E se algum de vocês tentar me tocar ou me remover à força, chamarei não só a polícia, mas também os meus advogados. A gravidez muda tudo, legal e moralmente. Wellington, você pode tentar me expulsar, mas a lei não estará do seu lado. E a opinião pública muito menos. Wellington parecia estar se desintegrando. Você não pode fazer isso, Ariana. Isto é um inferno. Você começou este inferno, retruquei. Agora, terá que aprender a viver nele. Rebeca, se você quiser morar aqui, terá que aceitar que a mãe do filho do seu namorado também reside no mesmo teto. E acredite, não serei uma companhia agradável. O rosto de Rebeca se contorceu de ódio. Você é uma bruxa, uma vilã. Dona Marieta estava pálida, mas sua raiva não arrefecera. Isto não vai ficar assim, Ariana. Você vai se arrepender. Raquel acrescentou com um sorriso maldoso. Sim, vamos ver por quanto tempo você aguenta. Uma grávida sozinha, sem apoio? Não vai ser fácil. Eu olhei para cada um deles, fixando seus rostos na minha memória. Eram meus inimigos, e eu os trataria como tal. Agora, se me dão licença, vou ao meu quarto descansar. Grávidas precisam de repouso. E, virando as costas, caminhei em direção ao quarto que outrora fora nosso, sentindo seus olhos furiosos na minha nuca. A guerra estava declarada, e eu não tinha intenção de perder. Sentada na cama do quarto que outrora fora nosso santuário, agora um campo de batalha silencioso, eu respirava fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que ameaçava romper minha fachada de serenidade. Minhas mãos, agora firmes, repousavam sobre meu ventre, onde uma vida minúscula e resiliente começava a se afirmar. Cada insulto, cada palavra de desprezo que havia ouvido na sala de estar ecoava em minha mente, mas agora soavam como o ruído distante de um inimigo que já não me assustava.
Eles pensavam que me quebrariam com sua crueldade, mas cada golpe apenas forjava minha determinação em algo mais duro e afiado. Eu não era mais a mulher que chorava em segredo. Eu era a mãe que lutaria com unhas e dentes pelo seu filho. Do corredor, ouvi os sussurros raivosos deles. A voz de Rebecca, aguda e carregada de frustração, dominava a conversa. Ela não pode fazer isso, Wellington. Você é o homem desta casa. Expulse-a agora mesmo. Chame a polícia se necessário. Dona Marieta respondeu, sua voz um sibilo venenoso. A polícia não fará nada. Ela está grávida, e esta ainda é tecnicamente a casa dela também. Mas não se preocupe, querida. Ela não vai aguentar por muito tempo. O desgaste psicológico vai funcionar. Vamos tornar a vida dela um inferno até que ela peça para sair. Raquel acrescentou, com aquele tom de superioridade que tanto a caracterizava. Exatamente. Uma grávida sob estresse é uma bomba relógio. Ela vai cair por conta própria. Só precisamos ser persistentes e criativos. Ouvi tudo isso com uma calma que me surpreendeu. Eles estavam planejando minha destruição, mas eu já estava vários passos à frente. Enquanto eles sussurravam como crianças malvadas, eu já envisagei o fim deles. Abri a gaveta do criado mudo e peguei meu telefone. Havia uma ligação não atendida de um número desconhecido. Provavelmente o advogado que eu havia contatado discretamente na semana anterior, quando as suspeitas sobre Wellington e Rebecca começaram a se tornar insuportáveis. Sem hesitar, redigi uma mensagem rápida. Preciso de uma consulta urgente. A situação escalou. Estou grávida. Em segundos veio a resposta. Amanhã, às 10 horas. Meu escritório. E senhora Ariana, não se preocupe. A lei está do seu lado. Um alívio frio e calculista percorreu meu corpo. A lei estava do meu lado. E a moralidade também. Eles podiam me chamar de nomes, podiam tentar me intimidar, mas no final, a justiça e a vingança seriam minhas. A porta do meu quarto se abriu sem cerimônia. Wellington estava lá, seu rosto uma máscara de fúria e cansaço. Ariana, precisamos conversar. Agora. Levantei-me lentamente, enfrentando-o. Estou ouvindo. Você está arruinando tudo. Ele gritou, perdendo o controle. A Rebecca está desesperada. Minha mãe está humilhada. E você, sentada aqui, como se fosse a dona da situação, você não é nada. Nada. Pelo contrário, Wellington, respondi, minha voz um fio de gelo. Pela primeira vez, eu sou tudo. Sou a mãe do seu filho. Sou a esposa que você jurou amar e proteger. E sou a mulher que vai garantir que você pague por cada palavra de desprezo que proferiu contra mim. Ele riu, um som oco e desesperado. Pagar? O que você vai fazer? Você não tem poder aqui. Eu sustento esta casa. Eu pago as contas. Você é apenas uma dependente, uma parasita. As palavras doeram, mas eu as usei como combustível. Essa parasita está prestes a se tornar a dona desta casa, Wellington. E você e sua amante vão aprender o que significa ser verdadeiramente desamparado. Dona Marieta apareceu atrás dele, seus olhos estreitos e cheios de ódio. Ouça ela, cheia de si, uma grávida desesperada tentando assustar homens de verdade. Wellington, não dê ouvidos a essa fantasia. Ela vai cair sozinha. Rebecca e Raquel se juntaram a eles no corredor, formando um coro de desdém. Rebecca apontou para mim, seu dedo tremendo de raiva. Você acha que ganhou alguma coisa? Isso é apenas o começo. Vou tornar cada dia seu aqui dentro um pesadelo. Você vai implorar para sair. Raquel sorriu maliciosamente. Sim, querida. Vamos ver como você lida com a solidão. Ninguém aqui está do seu lado. Você é uma intrusa na sua própria vida. Patético. Eu olhei para cada um deles, meus olhos percorrendo seus rostos contorcidos pelo ódio. Em vez de responder, dei um passo à frente, forçando-os a recuar ligeiramente. Vocês todos cometem o mesmo erro, afirmei, minha voz baixa, mas carregada de autoridade. Subestimam a mulher quieta. Pensam que silêncio é fraqueza. Mas eu ouvi cada palavra. Eu registrei cada insulto. E eu prometo a cada um de vocês: a humilhação que vocês infligiram a mim será nada comparada ao que eu vou devolver. Wellington,
você vai perder esta casa. Rebeca, você vai perder o homem por quem se humilhou. Dona Marieta, você vai perder o respeito que tanto preza. E Raquel, você vai perder a diversão de ver os outros sofrerem. Wellington pareceu vacilar, mas Rebeca gritou: Você é uma louca! Uma vadia louca! Ignorei-a, focando em Wellington. Amanhã tenho uma consulta com meu advogado. Se você for sábio, começará a empacotar suas coisas, porque quando eu terminar, você não terá para onde ir. Virei-me e fechei a porta lentamente, trancando-a. Do outro lado, ouvi o som de discussões acaloradas, mas eu já não me importava. Sentei-me na cama novamente e, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno, ainda que sombrio, tocou meus lábios. Eles estavam encurralados, e eles sabiam disso. A guerra havia começado, e eu tinha as armas. O medo deles era meu maior aliado. A noite caiu, e com ela, um silêncio pesado pairou sobre a casa. Eu sabia que o amanhecer traria novas batalhas, mas eu estava pronta. Minha vingança não seria rápida ou misericordiosa. Seria lenta, dolorosa e absolutamente completa. A manhã seguinte chegou com um silêncio pesado e hostil. Acordei antes do amanhecer, meu corpo ainda se ajustando à nova realidade que habitava em meu ventre. Enquanto me vestia com roupas simples, mas dignas, sentia a ausência do perfume que Wellington costumava me dar nos aniversários. Um cheiro doce que agora me parecia tão falso quanto seus juramentos. Desci silenciosamente para a cozinha, evitando fazer barulho, mas encontrei Dona Marieta já à mesa, tomando seu café com uma expressão que poderia cortar vidro. Bom dia, disse eu, mantendo minha voz neutra. Ela nem sequer olhou para mim. Bom dia não é quando se divide a casa com uma trapaceira, resmungou, virando a página do jornal com um movimento brusco. Espero que você tenha planejado sua saída durante a noite. Não respondi. Preparei um chá de camomila, pensando no bem-estar do bebê, e ignorei o olhar furioso que ela me dirigia. Cada movimento meu era calculado para transmitir calma e controle, duas coisas que eu sabia que as irritavam profundamente. Pouco depois, Wellington desceu, seguido de perto por Rebeca, que parecia ter dormido mal, seus olhos cercados por olheiras escuras. Ele evitou meu olhar, mas Rebeca não perdeu a chance de cuspir suas palavras venenosas. Já arrumou suas malas? Ou precisa que eu as carregue para você? Ela disse, com um sorriso amargo. Estou indo ao meu advogado, informei, tomando um gole de chá. Quando voltar, espero que tenham refletido sobre a situação. Wellington parou bruscamente. Advogado? Você não tem dinheiro para um advogado. Eu controlo as finanças. Isso vai mudar muito em breve. Retorqui, olhando diretamente para ele. E quanto ao dinheiro, não se preocupe. Tenho minhas economias. Afinal, sempre fui frugal, não foi? Enquanto você gastava com jantares caros e presentes para sua amante. Rebeca ficou vermelha de raiva. Não me chame disso. Você é que é a intrometida aqui. Wellington, faz algo. Mas Wellington pareceu encolher, sua coragem evaporando-se diante da menção do advogado. Ele sabia, assim como eu, que a gravidez mudava tudo. A lei tenderia a me proteger, especialmente em uma situação de abandono conjugal. Saí de casa sem olhar para trás, sentindo seus olhares queimando minhas costas. O escritório do advogado ficava no centro da cidade, e a caminhada me fez bem, o ar fresco limpando minha mente. Senhor Dr. Álvaro me recebeu com uma expressão séria, mas compassiva. Ele era um homem de meia idade, com olhos que haviam visto muitas histórias de traição e dor. Senhora Ariana, ele começou, gesticulando para que me sentasse. Recebi sua mensagem. Meus pêsames pela situação, mas também minhas congratulações pela gravidez. Vamos precisar agir rapidamente. Expliquei tudo em detalhes. A traição, a tentativa de expulsão, as humilhações, a presença de Rebeca na casa e as palavras depreciativas de todos. Senhor Dr. Álvaro ouviu atentamente, anotando pontos-chave. Com a gravidez, você tem direitos reforçados, ele explicou. A casa é o lar conjugal, e você não pode ser expulsa, especialmente grávida. Wellington não pode simplesmente trazer outra mulher para morar lá.
Isso configura abandono de lar e infidelidade, o que será crucial no divórcio. Além disso, pela lei, você tem direito à pensão alimentícia para você e o bebê, e pode pleitear a guarda da casa, pelo menos até o nascimento. Uma onda de alívio percorreu meu corpo. E se eles tentarem me expulsar à força? Chame a polícia imediatamente. E me ligue. Vamos registrar tudo. Também sugiro que você comece a documentar todas as interações, gravações, se possível, mas com cuidado. E, senhora Ariana, com sua permissão, vou entrar com uma ação de divórcio hoje mesmo, com pedido de medidas cautelares para garantir sua permanência na casa e afastar o Wellington e essa mulher, se necessário. Aceitei imediatamente. Saí do escritório com uma cópia dos documentos iniciais e um sentimento de empoderamento que não sentia há anos. A batalha legal estava apenas começando, mas eu tinha um exército de leis ao meu lado. Ao voltar para casa, encontrei a situação ainda mais tensa. Rebeca e Raquel estavam na sala, rindo alto enquanto viam fotografias de Rebeca e Wellington em viagens que ele dissera serem a trabalho. Marieta estava ao lado, sorrindo com orgulho. Olha só, a fracassada voltou, disse Raquel ao me ver. Já arrumou um advogado de fundo de quintal? Deve ser daqueles que trabalham por migalhas. Meu advogado é o senhor Dr. Álvaro, informei, deixando cair o nome, sabendo que Wellington o reconheceria. Ele era conhecido por casos de família de alta complexidade. Ele já está tratando dos papéis do divórcio. E, Wellington, você será formalmente notificado em breve. Wellington palideceu. Álvaro, como você pode pagar por ele? Isso não importa. O que importa é que, em breve, esta casa será meu refúgio seguro durante a gravidez. E vocês todos, disse olhando para Rebeca, Raquel e Marieta, serão convidados a se retirar. Rebeca levantou-se, tremendo de ódio. Você não pode fazer isso. Esta casa é do Wellington. Você não tem direito a nada. Seu parasita nojento. Pelo contrário, retruquei, minha voz firme. Tenho todos os direitos. E você, Rebeca, é apenas a amante que será lembrada como a mulher que destruiu um casamento, mas não conseguiu ficar com o prêmio. Quando Wellington estiver pagando pensão e perdendo metade de seus bens, duvido que você ainda queira ficar com ele. Dona Marieta avançou, seu rosto contraído. Sua maldita, você vai destruir minha família. Eu nunca vou perdoar você. Eu não preciso do seu perdão, Dona Marieta, respondi. Preciso que você e sua comitiva saiam da minha casa. E acredite, isso vai acontecer. Virei-me e subi para o meu quarto, trancando a porta. Lá dentro, sentei-me na cama e comecei a documentar tudo o que havia acontecido naquele dia, anotando cada insulto, cada ameaça. Eles pensavam que a humilhação me quebraria, mas cada palavra deles era apenas mais uma prova no meu processo. A queda deles seria lenta e dolorosa, e eu ia apreciar cada momento. Parte 6. A notificação oficial do processo de divórcio chegou por volta das 15 horas, trazida por um oficial de justiça de semblante impessoal. Eu observei, da janela do quarto, Wellington recebendo os documentos. Seus ombros, outrora eretos com uma confiança que eu agora reconhecia como arrogância, curvaram-se sob o peso daquelas folhas de papel. Cada palavra naquele documento era um tijolo na muralha que eu estava erguendo ao meu redor, uma fortaleza legal e moral que ele não poderia transpor. Ele entrou em casa, o rosto cinzento, os dedos marcando a capa da pasta. Rebeca correu para ele, mas ele a afastou com um gesto brusco. O que é isso, Wellington? O que ela fez? Ela perguntou, sua voz um misto de ansiedade e irritação. É o divórcio, ele respondeu, a voz rouca. Com pedido de medidas cautelares, ela pede a exclusividade do uso do imóvel, pensão alimentícia para ela e para cor a criança, e a suspensão do meu poder familiar, se eu tentar me aproximar dela de forma hostil. O grito que Rebeca soltou foi de puro e simples ódio. Isso é um absurdo! Ela não pode fazer isso! Dona Marieta, que viera correndo da cozinha, pegou os documentos das mãos trêmulas do filho. Seus olhos correram pelas linhas, e seu rosto enrubesceu de fúria impotente. Isso é uma armação! Uma vingança baixa!
Você vai contestar, Wellington. Você vai lutar contra essa fantasia. Foi então que desci. Haviam me humilhado, tentado quebrar-me, chamado de nomes que ecoavam em minha mente como cantos fúnebres. Agora era a minha vez de deixar claro quem detinha o poder. Não é uma fantasia, Dona Marieta, eu disse, parando no último degrau. É a lei. E a lei, muito convenientemente, protege mulheres grávidas que são abandonadas pelos maridos em favor de amantes. Wellington ergueu os olhos para mim, e pela primeira vez, vi algo além de raiva em seu olhar. Vi medo. Ariana, isso é desproporcional. Você quer me arruinar. Arruinar? Eu ri, um som seco e sem alegria. Wellington, você já se arruinou sozinho. Você trocou 7 anos de uma vida construída juntos por uma aventura com uma mulher que só está interessada no que você pode dar a ela. Agora, você vai descobrir o que é perder tudo aquilo que julgou ser seu por direito. Rebecca avançou em minha direção, seu dedo acusador a poucos centímetros do meu rosto. Você é uma bruxa do mal, uma manipuladora doente. Você acha que com essa criança na barriga vai segurá-lo? Ele nunca vai te amar. Ele me ama. Eu não recuei. Em vez disso, inclinei-me ligeiramente para a frente, olhando diretamente nos seus olhos inundados de ódio. Ele não tem mais que me amar, Rebecca. Ele só tem que me pagar. E pagará bem. Quanto a você, bem, duvido que seu amor sobreviva quando ele estiver vivendo de aluguel em um apartamento minúsculo, metade do seu salário indo para ter a minha conta todo mês. Você é do tipo que gosta do luxo, não é? Das viagens, dos jantares caros, das roupas de grife. Tudo isso vai acabar. E vai acabar por minha causa. A expressão de Rebecca mudou. A raiva deu lugar a um vislumbre de pânico. Ela olhou para Wellington, que estava paralisado, e depois para a irmã, Raquel, que observava a cena com os lábios finos e comprimidos. Wellington, fala alguma coisa! Rebecca implorou, agarrando seu braço. Não deixa ela fazer isso. Mas Wellington estava em estado de choque. As palavras do documento, a frieza da lei, a realidade nua e crua da situação estavam afundando nele. Eles congelaram as contas. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para nós. Até que se defina o valor da pensão, não posso mexer no dinheiro. Foi a vez de Dona Marieta gritar. Isso é roubo! Eu vou ligar para os meus advogados. Você não vai sair inteira disso, Ariana. Faça isso, Dona Marieta. Eu convidei. Minha voz serena como a superfície de um lago envenenado. Quanto mais você e seu filho lutarem, mais custos judiciais vão acumular e mais rápido vão afundar. O senhor Dr. Álvaro adora um desafio. Ele disse que casos como o de Wellington, com renda alta e conduta reprovável, são seus favoritos. Caminhei até a cozinha para buscar um copo de água, passando por eles como se fossem móveis velhos. Sentia seus olhares furiosos em minhas costas, mas eu já não me importava. O poder havia mudado de mãos. A humilhação que eles infligiram era agora o combustível da minha vitória. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, sozinha, no quarto que era meu por direito, ouvi a discussão acalorada vinda da sala. Vozes sobrepostas, cheias de medo e raiva. Ela vai nos expulsar, Wellington. Você precisa fazer alguma coisa, Rebecca. Minha casa, minha casa. Dona Marieta, quase chorando de frustração. É inacreditável que você tenha sido tão idiota a ponto de deixar isso acontecer. Raquel, acusando. E a voz de Wellington, quebrada e derrotada. O que vocês querem que eu faça? A lei está do lado dela. Sorri, no escuro. A lei estava do meu lado, sim. Mas minha vontade era ainda mais forte. Eles estavam prestes a aprender que subestimar uma mulher traída era um erro que se pagava com a própria dignidade. E o preço que exigiria deles seria cada vez mais alto. O desfecho foi se desenrolando com uma lentidão cruel. Cada etapa um novo degrau na escada de sua ruína. As medidas cautelares foram concedidas, e eu, grávida e traída, tinha agora a exclusividade do lar conjugal. Wellington foi obrigado a se retirar, encontrando refúgio temporário em um hotel barato, longe do conforto a que estava acostumado. Rebecca, é claro, foi junto, mas os sussurros entre eles já não eram mais de paixão.
e sim de desespero financeiro. A batalha judicial foi rápida e impiedosa. Sr. Dr. Álvaro foi um pitbull, apresentando todas as evidências de abandono material e moral, a gravidez, a tentativa de expulsão e a introdução da amante no lar. O juiz, uma mulher de olhar severo e justo, não poupou Wellington. A sentença foi um terremoto na vida deles. Divórcio concedido, com a imputação de toda a culpa a Wellington por adultério e abandono do lar. Eu fiquei com a casa, totalmente quitada, como parte do meu direito real de habitação, especialmente por estar grávida. Além disso, Wellington foi condenado a pagar uma pensão alimentícia generosa, correspondente a 50% de sua renda líquida, para mim e para nosso filho, até que a criança completasse a maioridade ou se formasse. Seus bens foram inventariados, e eu recebi metade de tudo o que havia sido adquirido durante o casamento, incluindo investimentos e aplicações que ele tentara ocultar. Wellington perdeu o emprego. O escândalo do processo, a mancha em sua reputação de homem de família que ele tanto cultuava em público, chegou aos ouvidos de seus superiores. Ele foi convidado a se demitir para evitar uma demissão por justa causa. A empresa, conservadora, não queria um funcionário com uma imagem tão arranhada. A queda foi vertiginosa. De um executivo bem pago, ele se viu desempregado, com metade de sua renda comprometida, e as economias dizimadas para cobrir os honorários advocatícios e a partilha de bens. Rebeca não aguentou. O amor da vida dela não sobreviveu à primeira conta de luz do apartamento minúsculo que eles agora dividiam. As discussões eram constantes. Ela, acostumada a mordomias, não sabia viver com restrições. Ouvi de uma conhecida que ela o chamava de fracassado e perdedor. A ironia era deliciosa. Ela, que me chamara de peso e fracassada, agora via seu príncipe encantado transformado em um plebeu endividado. Eles terminaram em uma briga feia, com Rebeca jogando na cara dele que ele era um homem quebrado e que ela havia perdido seu tempo. Ela saiu da vida dele tão rápido quanto havia entrado, deixando para trás um rastro de amargura e algumas dívidas no cartão de crédito que ele, é claro, teve que assumir. Dona Marieta, que tanto me humilhou, viu seu mundo desmoronar. Sem o auxílio financeiro do filho, ela não conseguia mais manter seu apartamento. Teve que vender móveis e joias para se sustentar. O auge de sua humilhação foi quando, desesperada por dinheiro para pagar um tratamento de saúde, vendeu o vestido de noiva caríssimo que havia usado décadas antes, aquele que ela sempre exibira com orgulho, dizendo ser de uma grife europeia. A ironia de vender o símbolo de um casamento que ela tanto idolatrava para pagar contas, enquanto o casamento do próprio filho ruía de forma tão espetacular, não me escapou. Ela agora vive de favor na casa de uma irmã, uma situação que a envergonha profundamente, sendo constantemente lembrada de que é um fardo, um peso morto, exatamente como ela me tratou. Raquel, a irmã perversa de Rebeca, também teve seu quinhão. O noivo dela terminou o relacionamento quando a fama da família problemática e do escândalo chegou até ele. Ele não queria se associar a essa bagunça. Raquel, que sempre se viu como superior, foi abandonada. E pior, em um evento social eu a encontrei. Estava irreconhecível, sem a maquiagem impecável, vestindo uma roupa simples. Nossos olhos se cruzaram, e eu simplesmente sorri, um sorriso leve, de quem venceu sem precisar sujar as mãos. Ela desviou o olhar imediatamente, a vergonha e a raiva estampadas em seu rosto. A humilhação de ser vista e julgada pela mulher que ela tanto desprezou foi sua punição. E então veio a cena final. Wellington, meses depois da sentença, desempregado e morando em um quarto alugado, veio até a casa, minha casa, implorar. Ele bateu na porta, e eu atendi. Estava envelhecido, com roupas desgastadas, o olhar vazio. Ariana, ele começou, a voz embargada. Por favor, tem piedade de mim. Eu perdi tudo. Meu emprego, meu dinheiro, minha mãe está passando necessidade. Rebeca me deixou. Eu errei. Eu fui um idiota, um cego. Perdoa-me. Pelo nosso filho, pelo menos. Reduz a pensão. Deixa eu recomeçar.
Eu olhei para ele, por um longo momento, lembrando de cada palavra depreciativa, cada olhar de desprezo, a pilha de roupas na porta, a voz dele dizendo: acabou para você. A frieza dentro de mim era absoluta. Wellington, eu disse, minha voz clara e impassível. Você veio até aqui, para a casa que é minha, pedir piedade? A mesma piedade que você não teve quando tentou me jogar na rua, grávida do seu filho? A mesma compaixão que sua mãe e sua amante não tiveram ao me chamar de nomes horríveis? Ele baixou a cabeça. Eu sei. Eu sei que errei. Mas eu estou arruinado, Ariana. Não tenho para onde ir. E cuja culpa é isso? Perguntei, sem alterar o tom. Você semeou ventos e agora colhe tempestades. A sua ruína, Wellington, foi obra das suas próprias mãos. Você trocou lealdade por traição, amor por luxúria e estabilidade por uma ilusão. A consequência é essa. Quanto ao perdão, fiz uma pausa dramática, deixando a esperança morrer em seus olhos antes de continuar. O perdão é um luxo que você não merece. E quanto à pensão, ela será paga pontualmente, todos os meses, como ordena a lei. Cada centavo é para o bem-estar do meu filho. O Senhor não vai recomeçar às custas do conforto e do futuro dele. Isso seria a última das minhas preocupações. Ele tentou falar novamente, um som de desespero animal saindo de sua garganta. Por favor, não faça isso. Acabou para você, Wellington, eu disse, fechando a porta lentamente, olhando nos seus olhos até o último instante. Agora, saia da minha propriedade. Ouvi seus soluços do lado de fora, mas não senti nada. Nada além de uma paz fria e satisfeita. A vingança estava completa. Eles foram reduzidos à miséria, à humilhação e ao arrependimento tardio. Eu estava sozinha, sim, mas dona do meu lar, do meu destino e do futuro do meu filho. E isso era tudo o que importava. Agora, olhando para o berço vazio no quarto que preparei com todo o cuidado, eu sorrio. Eles pensaram que estavam acabando comigo, mas na verdade estavam me forjando. E no fogo de sua própria maldade, eles se queimaram até não restar nada além de cinzas. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.